Fala, meus queridos e minhas queridas umbandistas. Que Oxalá abençoe a todos. No vídeo de hoje irei apresentar os mitos da Umbanda, sim, aquilo que muitas pessoas acreditam ou já ouviram falar, mas não tem nada a ver com a Umbanda. Vamos desmistificar muitos conceitos e quebrar muitos paradigmas. E claro, você pode mandar esse vídeo para os seus amigos umbandistas para eles terem argumentos para poder se defender de ataques daqueles que tentam desmerecer nossa religião. Vamos para os mitos. Muitas pessoas acreditam que Umbanda é a mesma coisa que Candomblé. Mas não, meus irmãos, embora a Umbanda e o Candomblé compartilhem raízes africanas e certos elementos culturais, elas são religiões distintas com doutrinas, rituais e objetivos diferentes. Devemos lembrar que existem diversas vertentes de Umbanda hoje em dia. Porém, apesar de algumas vertentes trazerem mais raízes africanas, pois trazem elementos de religiões como Moloku e Candomblé, temos também diversas vertentes como as oriundas de Zélio Fernandino de Moraes, aonde elas tendem a ser mais sincrética e aberta a influências externas, como espiritismo, cristianismo, pagelança, cultos ameríndios, africanos, entre outras influências religiosas. Já o Candomblé preserva mais rigidamente as tradições africanas. Outro mito muito comentado é de que a Umbanda realiza magia negra. Este é um dos mitos mais perniciosos e incorretos sobre a Umbanda. A religião prega a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. As práticas de magia negra, ou rituais voltados para o mal, não fazem parte dos ensinamentos ou da prática verdadeira da Umbanda. A Umbanda tem seu princípio em nos reconectar ao sagrado, aos nossos guias, mestres e mentores espirituais, em busca de uma melhora espiritual e evolução espiritual. Na vertente de Umbanda principalmente trazida por Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, ou seja, os espíritos que se manifestam através dos médiuns têm o único objetivo de levar amor e ajuda espiritual. Uma outra questão que confunde muito a cabeça das pessoas é de que a Umbanda é contra o cristianismo, e surge essa dúvida: isso é um mito ou uma verdade? Para saber se isso é um mito ou verdade, teríamos que dividir a Umbanda em diversas vertentes de pensamentos da religião, o que algumas pessoas infelizmente não aceitam dizer que existem vertentes e querem afirmar que somente a sua forma doutrinária é a correta, única e verdadeira. E isso acaba gerando diversas batalhas religiosas dentro de comunidades umbandistas, pois atualmente infelizmente estamos vivendo uma batalha de egos entre diversos irmãos umbandistas que tentam diminuir uma vertente em prol de outra, com a tentativa de dizer que sua vertente é a criadora da Umbanda, ou quem fundamentou ou criou a religião. Essa batalha infelizmente gera diversos prejuízos para a religião de Umbanda, pois alguns tentam dizer que a Umbanda já existia antes de Zélio Fernandino de Moraes, já outros tentam mostrar que a incorporação e outros tipos de religiões como o Moloku realmente já existiam e que isso era Umbanda. Mas apesar de religião o Moloku e Umbanda possuir doutrinas parecidas, são religiões diferentes também, pois a religião Moloku, por exemplo, não possui nenhuma associação ao cristianismo e espiritismo kardecista. Já a doutrina de Umbanda anunciada e trazida por Zélio, ela possui grande influência do cristianismo, catolicismo através do sincretismo religioso e grande influência do espiritismo kardecista. Inclusive o próprio Caboclo das Sete Encruzilhas incorporado no Zélio disse que a Umbanda seguiria os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Dessa forma, para podermos dizer se é mito ou verdade, precisamos dividir as vertentes de Umbanda. Pois para a vertente de Umbanda mais africana como a Umbanda ou Moloku, eles não seguem a doutrina cristã, mas em muitos terreiros de Umbanda ou Moloku, também não são contra o cristianismo, eles simplesmente não seguem essa doutrina. Porém, hoje em dia o que vemos também nas redes sociais é uma batalha de pessoas que praticam uma Umbanda mais africana, questionando a doutrina de Zélio Fernandino de Moraes e acabam sendo contra o cristianismo, pois dizem que Zélio tentou embranquecer a religião de Umbanda, colocando elementos dos brancos,
tais como espiritismo, catolicismo e cristianismo em um culto africano. Porém devemos lembrar que a religião de Umbanda é uma religião brasileira, que contém elementos de diversas outras religiões. Essa batalha seria evitada se ambos os lados entendessem que toda e qualquer religião se modifica com o passar dos tempos e isso é natural pois faz parte da evolução da própria religião e dos seres que nela praticam sua forma religiosa. Isso tudo gera um outro mito de que a Umbanda é uma religião sem doutrina. Isso realmente é mito, pois como podem ver no que foi dito antes, a Umbanda tem tanta doutrina que se dividiu em diversas vertentes, algumas mais africanas, outras mais indígenas, outras mais cristãs, outras mais católicas, outras mais espíritas. O que pode fazer algumas pessoas a pensar que a Umbanda não tem doutrina é o fato de que a Umbanda não possui um livro único onde todos os terreiros seguem exatamente aquilo. Na Umbanda cada terreiro tem doutrina trazida pelas entidades chefes do terreiro e muitos terreiros seguem vertentes já pré-estabelecidas por outros sacerdotes religiosos que já passaram, como seguir a doutrina de Rubens Saraceni com a Umbanda Sagrada, ou seguir a Umbanda Moloku que possui doutrina mais africana, seguir uma doutrina mais umbandomblé, que é uma Umbanda traçada com rituais de candomblé, seguir a Umbanda da vida trazida pelo Caboclo Merim, ou a Umbanda de Zério Fernandino de Moraes. Então doutrina tem sim, porém cada terreiro tem a liberdade de seguir a doutrina que mais se adeque à sua comunidade. Mas de modo geral podemos dizer que a Umbanda possui uma doutrina, que inclui conceitos de reencarnação, karma, evolução espiritual e ética. Essas doutrinas são transmitidas através de ensinamentos e práticas religiosas, orientando a vida espiritual dos seus adeptos. Outro grande mito é que a Umbanda realiza sacrifícios animais e isso é uma ideia errônea e amplamente difundida que não corresponde à realidade das práticas dessa religião. Para esclarecer essa questão, é importante explorar a origem desse mito, os princípios da Umbanda e a maneira como essa religião aborda a questão dos rituais e oferendas. A confusão sobre os sacrifícios animais da Umbanda pode ter origem na associação com outras religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a santeria, que em certos contextos realizam sacrifícios animais como parte de suas práticas tradicionais. A Umbanda, por ser uma religião sincrética que incorpora elementos de várias tradições, às vezes é equivocadamente confundida com essas outras práticas religiosas. A Umbanda é uma religião que prega a caridade, a paz, o amor ao próximo e o respeito pela natureza. Seus rituais e oferendas são voltados para a elevação espiritual e a busca do equilíbrio energético, sem a necessidade de sacrifícios animais. Na Umbanda, o foco é a comunicação com entidades espirituais benevolentes, como os orixás, caboclos, pretos velhos entre outras entidades, através de práticas mediúnicas, oferendas de alimentos, flores, velas e outros elementos simbólicos. Diferente de outras religiões afro-brasileiras que podem incluir sacrifícios animais em seus rituais, a Umbanda rejeita essa prática. Os fundamentos éticos e morais da Umbanda são contrários ao sacrifício de qualquer ser vivo. A ênfase está na preservação da vida e no respeito a todos os seres, refletindo um compromisso com princípios de harmonia e paz. E por fim o mito mais comum que muitas pessoas que não conhecem a Umbanda acreditam é de que a Umbanda realiza trabalhos negativos ou trabalhos de amarração amorosa é um dos equívocos mais comuns e prejudiciais associados a essa religião. Para esclarecer esse mito, é fundamental entender os princípios éticos e espirituais da Umbanda, as práticas reais dos terreiros e como essas falsas ideias se propagam. A Umbanda é baseada em princípios de amor, caridade, fraternidade e respeito ao próximo. Seus ensinamentos pregam a prática do bem e a evolução espiritual através de ações positivas. Qualquer forma de trabalho espiritual que vise prejudicar outra pessoa ou manipular a vontade alheia é contrária aos fundamentos da Umbanda. Os trabalhos espirituais realizados na Umbanda têm como objetivo ajudar as pessoas,
promovendo a cura espiritual, a proteção, a orientação e o equilíbrio espiritual. Esses trabalhos são realizados através de rituais, oferendas, passes espirituais, banhos de ervas e consultas com entidades espirituais benevolentes. Os verdadeiros praticantes e líderes da Umbanda rejeitam categoricamente os trabalhos negativos e de amarração. Esses tipos de trabalhos, que buscam prejudicar ou controlar outras pessoas, vão contra os valores da Umbanda e são vistos como antiéticos e espiritualmente prejudiciais. A Umbanda ensina que qualquer ação negativa retornará ao seu autor, refletindo a lei do karma. Agora me conta aqui nos comentários quais desses mitos você já ouviu falar? É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, já aproveita, senta o dedo naquele like e compartilha nossos vídeos, para ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação e estar sempre atualizado com os vídeos novos do canal. É isso, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa jornada de aprendizado. Axé!